Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui nessa intuito de trazer uma informação de qualidade. Hoje eu queria agradecer a presença da doutora Michele Maciel. A doutora Michele Maciel é psiquiatra, com um enfoque grande em infância e juventude, e se disponibilizou a estar aqui com a gente hoje para conversar um pouco, né, Michele, sobre as interações entre a gastroenterologia e a psiquiatria como um todo, mas também com foco nessa faixa etária que é o dia a dia dela, né? Então, seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada, eu agradeço pelo convite, espero ser útil, o que eu puder auxiliar e tirar dúvidas. Muito bom. Michele, no meu dia a dia como gastroenterologista, assim, praticamente todos os dias, né, a gente tem pacientes que, além de queixas gastrointestinais, eles têm queixas de psiquiatria, e a gente vê a associação disso de forma muito importante, né? Até na melhora, na condução desses pacientes. Você tem visto muito também algumas pacientes que você acompanha com queixas gastrointestinais? Como você vê isso? O meu enfoque no consultório maior em criança e adolescente é muito comum a gente ver queixas gastrointestinais na infância relacionadas a alterações psiquiátricas. A ansiedade é um dos distúrbios que a gente vê muito, alterações como dores abdominais crônicas que não encontram um subsídio, alguma explicação com o gastroenterologista ou com o pediatra, e é encaminhado para a psiquiatria, e nós conseguimos ver que tem um antecedente ali de ansiedade importante na criança, e a partir daí nós conseguimos tratar e melhorar esses sintomas. São muito comuns dores abdominais, às vezes obstipação intestinal ou diarreia, também alterações de apetite. Então é muito comum no consultório, no meu dia a dia. Imagino também, Michele, que você deve pegar essa fase do vestibular, do Enem, né? Então, muito, a gente já atende bastante também, né? Às vezes a pessoa não tem nada orgânico, né? É uma adolescente, uma jovem que vai prestar uma prova importante, está muito ansiosa e se apresenta no consultório com náusea, com dor abdominal, e aí a gente tem que tranquilizar, né? Descartar algo orgânico para deixar mais tranquilo e orientar a pessoa a procurar um acompanhamento especializado, né? Sim, eu tenho uma grande quantidade de paciente adolescente nessa fase, e cada vez está mais cedo, né? Antigamente era mais na fase do terceiro ano, hoje em dia não, já no primeiro ano, como a pressão das escolas já está bem maior em relação ao Enem, e as queixas de ansiedade no consultório já estão vindo já desde o primeiro ano, não mais no cursinho no terceiro ano. E sempre vem principalmente antes da prova ou no momento da prova, com náuseas, vômito às vezes, a pessoa tem que interromper as provas, dor abdominal constante. Então é bem comum. Está muito relacionado ao estresse, né? Sabe, Michele, que depois que a gente faz, né, descarta causas orgânicas, e mesmo alguns pacientes que têm alterações gastrointestinais documentadas, mas também tem transtorno de ansiedade, a gente observa uma melhora assim, importante dos sintomas gastrointestinais com a intervenção, com o tratamento psiquiátrico. Então é de fundamental importância o gastroenterologista identificar e mandar para o profissional, né, para o psiquiatra, para estar fazendo esse acompanhamento conjunto. Sim, é interessante, como eu atendo pacientes bem pequenos e adolescentes, até 20, 21, quando você faz um histórico com a mãe, e você vê desde pequenininho, a criança já tinha uma predisposição para ansiedade, então vem com sintomas de alteração de sono, alterações de apetite, dor, aí investigou com o pediatra, dor abdominal recorrente, às vezes obstipação, às vezes enurese, enurese encoprese, que é a perda de fezes na roupinha, num período que ele já não teria mais. Então, e aí, a partir do tempo, vai evoluindo para sintomas mais claros de ansiedade, né? Mais psíquicos, na verdade. Então, se você pega a curva desde pequeno, fazendo essa investigação com a mãe, a gente consegue perceber todos esses sintomas. Porque a criança pequena, ela não tem capacidade cognitiva ainda de entender o que ela está sentindo, que aquilo é uma ansiedade, e nem de explicar o que ela está sentindo. E além disso, também a ansiedade provoca sintomas físicos mesmo, né? Como cefaleia, alteração do sono, apetite, como a gente já tinha falado. Então é muito comum chegar no consultório essas queixas,
E também é muito comum, além disso, ter um histórico da mãe também, o pai também tem ansiedade. Aí você vai investigando a criança e fala, mas eu também eu tinha as mesmas coisas, eu faço tratamento para gastrite, eu tenho síndrome do colo irritável. Exatamente. E aí você vê que é uma questão familiar, que a genética está muito envolvida no transtorno de ansiedade. E a gente vê muito, né, na síndrome do intestino irritável, do colo irritável, é muito comum, né, a associação com transtornos psiquiátricos também. E o benefício conjunto do tratamento conjunto aí. Sim, e ainda que a gente entre, né, com os moduladores intestinais, se a pessoa não tem um equilíbrio do ponto de vista psíquico, dificilmente ela tem uma resposta duradoura, né? A gente tem que ficar intervindo várias vezes. Né? É muito legal isso. E está cada vez mais estudado. Eu não sei nos congressos de gastro, mas os congressos de psiquiatria estão tendo muitos estudos, muitas palestras sobre isso, sobre essa interação intestino-cérebro. E numa via de mão dupla, né? Exato. Até a microbiota intestinal, a função dela na alteração no controle do humor, e o humor também alterando a microbiota intestinal, alterando o funcionamento, que a gente vê muito nos novos estudos de alterações inflamatórias, da depressão, da ansiedade como causa. E uma interligação disso com o sistema gastrointestinal, endócrino, imunológico. Está sendo muito estudado. Sempre, então, ver a importância de ter o atendimento do paciente de forma holística, né? Não fechar os olhos para nada, né? Ver que sempre, às vezes, uma via de mão dupla, então uma coisa leva a outra, mas a outra coisa também leva, né? Eu acho isso bem interessante, essa abordagem de forma mais ampla do paciente. Eu queria aproveitar, né? Não podia deixar de aproveitar a Michelle aqui com a gente, que eu acompanho o canal da Michelle também, né? Sobre mães e filhos, eu acho muito interessante o trabalho que ela faz, minha esposa também acompanha. Me fala um pouquinho, Michelle, como é que surgiu a sua ideia de tratar assim, desse assunto, e eu tenho certeza que você tem ajudado muita gente com as informações que você passa lá no canal. Conta um pouquinho pra gente. O meu canal surgiu da seguinte forma: eu já era especialista em psiquiatria da infância e adolescência, eu me tornei mãe há praticamente 8 anos. E quando a gente passa, né, para o lado de cá, da mãe, você vê a quantidade de angústia, a quantidade de incertezas, todas as alterações, sentimentos que a mãe passa. E aí, eu tendo as duas visões, de psiquiatra e de mãe, eu comecei a me interessar muito pelo assunto e falei, não, eu acho que eu posso ajudar as mães que estão passando pelas mesmas fases que eu, as mesmas dúvidas, a verem que elas não estão sozinhas, que elas têm alguém ali que passa pelas mesmas coisas, e também tentar explicar de uma forma científica o que elas estão passando. E aí, então, assim, meu canal, eu comecei, foi meio que acompanhar as fases que eu estava passando, com as dúvidas de gestante, depois um pouco do blue, que é aquela tristeza do pós-natal, sentimento de solidão que a mãe sente, né, nos primeiros meses da criança. Depois eu fui passando para dicas de educação infantil, como lidar com os filhos, formas melhores de lidar com disciplina. E aí, isso foi de 8 anos para cá e vem dando certo. Assim, tem muitas mães que agradecem e que falam que se identificam, que agradecem pelos posts, porque se sentiram assim, acolhidas, como se compreendesse o que elas estão passando e explicasse para elas, que às vezes, muitas vezes, algumas mães chegavam no consultório e elas também nem sabiam que o que elas estavam passando era normal, que era da fase. Então, foi bem interessante. Eu acho muito bonito o trabalho e a gente, sempre que eu posso, eu acompanho. Então, assim, eu queria agradecer a Michelle pelo tempo dela, né, de estar aqui com a gente. Agradeço pelo convite. E deixar a Michelle, então, finalizar, apenas se colocar à disposição mais alguma coisa e acompanhar o canal da Michelle sobre mães e filhos. Está no Instagram, né, Michelle? Está no Instagram, sobre mães e filhos, quem puder acompanhar. Tem dicas bem legais, não só disso, mas de psiquiatria infantil, psiquiatria como um todo, também, educação infantil, psicologia positiva. E a gente está tendo muitos posts agora sobre prevenção do estresse nessa fase mais complicada. Então, vale a pena acompanhar. Muito obrigado, Michelle. Imagina. Muito obrigado mesmo. Até logo, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado.